Hoje nós vamos dar aí uma pausa na nossa exposição em Judas, por causa da ocasião da Páscoa. Então nós vamos para 1 Coríntios 5. Nós vamos ler a partir do verso 6. 1 Coríntios 5, versículo 6. Deixe sua Bíblia aberta, que hoje nós vamos ver até o verso 8. Tá? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Até aqui vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Estamos hoje aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra para trazer à memória o maior de todos os eventos da humanidade. O sacrifício do Teu Filho, Sua ressurreição para a nossa salvação. Ó Deus, que o Teu Espírito possa usar a Tua palavra poderosamente para falar ao coração de cada um de nós aqui hoje, Senhor. Te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje, ao redor do mundo inteiro, se comemora a Páscoa, né, dentro da tradição cristã, porque a Páscoa dentro do judaísmo, às vezes ela cai numa data diferente, porque usa-se calendários diferentes, ok? Mas hoje o cristianismo, ele menciona esse evento, ele celebra esse evento, e nós estamos aqui hoje para tentar entender algumas coisas sobre a Páscoa. Eu quero hoje trazer para os irmãos pelo menos 3 questões envolvendo a Páscoa. E a primeira delas é o significado e a origem da Páscoa. Da onde vem, né? O que significa a Páscoa, tá? E já começando por aqui, Páscoa, essa palavrinha, ela vem de uma palavra hebraica, palavra Pessar, que significa passar sobre ou passar por cima. E essa referência da Páscoa, essa ideia de passar por cima, remonta àquele momento da libertação do povo lá do Egito, do cativeiro, né, da escravidão no Egito. Quando o Senhor trouxe aquela última praga, a 10ª praga, e todos os irmãos devem lembrar, né, aquela praga que tocava ali nos primogênitos do Egito, os primeiros filhos, filhos mais velhos do Egito. Quando a gente lê os relatos ali do Êxodo, né, o que nós vemos é que Deus ele estava destruindo ali, ou melhor, revelando ali o seu poder e revelando que os falsos deuses que eram adorados em abundância no Egito, que muitos dos próprios israelitas, por já estarem ali naquele ambiente há muitos anos, há séculos ali, também já estavam ali colocando na sua vida, trazendo para a sua tradição uma mistura também com aquelas falsas divindades. O que Deus estava mostrando é que eles não tinham poder nenhum. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, estava se manifestando e em cada uma das pragas ele estava atacando uma das divindades do Egito. A ponto de que a última praga, ela tocava exatamente em quem? Na própria casa de Faraó, que era ali não apenas um representante dos deuses, mas ele era considerado também como uma espécie de Deus, uma divindade. Então, Deus estava mostrando que nenhum daqueles deuses, falsos deuses, adorados por aquele povo, eles tinham qualquer poder. O Faraó não tinha o poder nem mesmo de proteger o seu próprio primogênito. Então, quando essa praga foi dada, a instrução é que viria um anjo da morte, que feriria os primogênitos do Egito, e que nesse caso, os israelitas, o povo de Deus, para que eles não fossem feridos, tocados por essa morte, eles tinham que sacrificar um cordeiro sem defeito, eles tinham que pegar o hisopo, né, uma espécie de planta, e passar ali no sangue daquele cordeiro e marcar os umbrais das portas. Então, quando a morte viesse, quando o anjo da morte viesse,
as casas que estavam marcadas com o sangue daquele cordeiro, ele passaria por cima. Daí a palavra Páscoa. Daí a ideia do Pessar, de passar por cima. As casas marcadas não seriam tocadas, mas as casas que não estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte entraria e ali os primogênitos, eles morreriam. Então, a Páscoa, ela foi instituída ali. Êxodo capítulo 12 é o momento em que Deus ele mostra a instituição dessa cerimônia da Páscoa. E isso foi realizado há mais de 3.000 anos. Então, é uma das festas mais antigas do mundo. Hoje, podemos olhar a história dividida, né, entre antes e depois de Jesus. A Páscoa ela foi mais ou menos 1.200 anos antes de Jesus. Talvez um pouco mais do que isso até. Então, mais de 3.000 anos, né? 1.200 até Jesus, de Jesus até nós mais de 2.000. Então, mais de 3.000 anos que o povo celebra esse momento, essa festa. É muito interessante, falei aqui sobre a questão da luta contra as falsas divindades, eu falei aqui sobre a questão do sangue passado nos umbrais da casa. Esses dias ganhou notoriedade, né? 2 teólogos, arqueólogos, participaram de um podcast, falaram um pouco sobre Páscoa, e uma informação muito interessante que um deles apresentou ali foi que, como havia essa mistura muitas vezes, até mesmo entre os judeus ali já se misturando com a religião do Egito, havia uma tradição dentro dos egípcios em que eles faziam a porta e ao redor da porta eles faziam como se fosse uma segunda porta falsa, né, que seriam os umbrais, e nesse lugar eles escreviam ali algumas palavras, né, palavras ritualísticas, que aquelas palavras eram entendidas como se elas trouxessem uma proteção para aquela casa. E a casa dos judeus, muitos deles já estavam também ali com aquelas palavras escritas. E a ideia, então, segundo esse arqueólogo, de se passar o sangue nos umbrais das portas. Por que tem que ser nos umbrais das portas? É que você estava ali como que pintando esses umbrais e apagando aquelas palavras. O que você estava dizendo ali, e era um ato de fé, era que você cria não naquelas palavras. Agora você estava decidido a colocar a sua fé na palavra de Deus, no que Deus estava ordenando. Você estava ali apagando aquelas palavras ritualísticas, né, de uma falsa religião, e você estava confiando no que Deus estava mandando você fazer. Estava confiando de que aquele sangue, marcando a sua casa, seria suficiente para proteger. As casas dos egípcios continuaram com as palavras marcadas lá, não foram capazes de protegê-los. Mas a casa dos hebreus não foi tocada, porque eles confiaram e obedeceram a palavra de Deus. Então, Deus, com mão poderosa, ele vai e tira o seu povo dali. O seu povo é arrancado das mãos da maior superpotência dos seus dias, o Egito. Ninguém conseguiria vencê-lo, vencer o Egito em batalha. Deus mesmo, sozinho, por meio de um homem, usa Moisés, ele vai lá e traz feitos poderosos. Ele vai lá e toca naquela nação tão poderosa. E ele vai lá e arranca o seu povo dali. E ele mesmo, depois, né, quando vai fazer a travessia do Mar Vermelho, ele mesmo faz com que as águas se fechem sobre o exército do Egito. Ele mesmo dá vitória e libertação ao seu povo. Então a Páscoa, quando ela foi instituída com o objetivo de ser um memorial. Agora, todos os anos, o povo de Israel, ele tinha que celebrar aquele evento, ele tinha que sacrificar o cordeiro. Não apenas o cordeiro, o Senhor vai acrescentar outros elementos na Páscoa. Você vai ter, por exemplo, a festa dos pães sem fermento. A gente chama também de pães asmos, né? Esses pães sem fermento são mencionados aqui por Paulo, são mencionados em Êxodo também, são mencionados no texto que a gente leu no início, em Mateus, né, na última ceia, lá que o Senhor participou, que ele estava celebrando a Páscoa, e fala lá da festa dos pães sem fermentos. A gente vai tocar daqui a pouco nesse assunto, o que isso significava. Mas o ponto é que aquilo deveria ser feito agora todos os anos, para que o povo de Deus se lembrasse de que um dia ele veio ao encontro deles.
um dia ele agiu com mão poderosa. Ele mesmo libertou o seu povo, ele mesmo arrancou o seu povo da escravidão, ele mesmo cumpriu a sua promessa de levar o seu povo para uma terra prometida. E o seu povo então podia confiar nesse Deus. O seu povo podia descansar. E o seu povo deveria ser grato e alegre por aquilo que o seu Deus havia feito. Eu falei aqui sobre a questão do pão sem fermento, né? A festa dos pães asmos. Qual era a ideia desse pão sem fermento? Ela era celebrada junto com a Páscoa, tá? Ela durava 7 dias. E qual era a ideia ali? A ideia do pão sem fermento, quando a gente lê em Êxodo, capítulo 12, primeiro fica claro que ela tem uma ideia de lembrar a rapidez com que eles tiveram que sair do Egito. Deus mandou que eles celebrassem à noite, né, a Páscoa, matassem o cordeiro, comessem aquela carne em família, e então eles já comessem todos com a roupa pronta para sair. Cinto, sandália nos pés, eles já tinham que estar ali preparados para sair. Por quê? Porque Deus os arrancaria dali rapidamente. E o pão sem fermento traria uma ideia de rapidez também. Rapidez com que Deus os libertou, porque não daria tempo de fermentar a massa. Porém, há um outro sentido, que a ideia do fermento ela foi ganhando esse sentido também ao longo da história, é que essa figura do fermento, muitas vezes, ela traz uma conotação negativa, de algo ruim. Por quê? A gente precisa entender que o fermento nos dias bíblicos não era igual ao fermento dos nossos dias, que você compra, você deixa lá armazenado, você pode utilizar, aquilo não vai fazer mal a você, a não ser que você tenha a intolerância a glúten, alguma coisa assim, né? Mas aí o que acontece? Nos dias bíblicos era diferente. Nos dias bíblicos, por isso que alguns tradutores até preferem não usar a palavra fermento, mas usar a palavra levedo. Como é que era feito o fermento naqueles dias? Você pegava um pedaço da massa do pão que você tinha feito, você separava um pedaço daquela massa e você deixava aquilo ali separado por um tempo. Então, aquela massa é como se ela... A palavra certa não é essa, mas eu vou usar isso como ilustração. É como se ela estragasse, certo? E aquela massa agora, esse levedo, quando era colocada de novo junto com a massa nova, fazia com que toda aquela massa nova crescesse. Então, aquele levedo, ele trazia contaminação à massa toda e fazia com que a massa toda ela crescesse. Então, o processo de fermentação, ele ia acontecendo assim. Você tirava um pedaço da massa, separava, fazia uma massa nova depois, acrescentava aquela massa velha na massa nova, fazia com que aquela massa nova crescesse. E aí você ia sempre tirando, separando um pouco de massa, para sempre que você precisasse, você ter aquele estoque para ir fermentando, para ir levedando a sua massa e fazendo pães. Qual era o problema? O problema é que aquilo poderia trazer um tipo de contaminação, até mesmo alimentar, se aquele processo ele em algum momento não fosse parado e uma massa nova fosse feita, e então se começasse todo o processo do zero. Se você continuasse usando massa velha, em algum momento ali você poderia se confundir, a massa já ter passado mais do que deveria, e aquilo trazer até um problema de saúde. Então agora, o povo ele deveria reiniciar esse processo uma vez por ano. Então, uma vez por ano, eles acabavam com toda a massa velha que eles tinham, e eles usariam apenas agora uma massa nova, esse pão sem fermento, na festa dos pães sem fermento, ali no início da Páscoa. Então, por causa de tudo isso, a figura do fermento ela acabou ganhando essa ideia de um tom de perigo, de ameaça, tá? Um tom negativo. Ok? Paulo vai se referir a isso, daqui a pouco a gente vai entender como Paulo usa essa figura. Então Paulo, ele vai falar sobre a Páscoa, ele vai falar sobre esse evento que eu descrevi aqui para os irmãos. Porém, e aqui é a segunda questão que eu quero trazer para vocês, é que Paulo, ele fala sobre a Páscoa num momento, no mínimo, muito inusitado. Nós temos aqui um momento muito inusitado, muito estranho, muito diferente, para se falar sobre a Páscoa. Que momento é esse? Aqui em 1 Coríntios, só beber uma aguinha, irmãos. Aqui em 1 Coríntios, se a gente ler do verso de 1 a 5,
os versos que vieram antes daqueles que nós lemos, 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, nós vamos ver que Paulo ele está lidando com um problema de pecado dentro da igreja. Olha aí o verso 1 e 2, por exemplo. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, nota o detalhe aqui. Qual era a questão que estava acontecendo? Na igreja, tinha um homem que estava tendo relação com a mulher do seu próprio pai, e aí os comentaristas, estudiosos, às vezes discutem se ele estava tendo uma relação com a sua madrasta, ou seria um caso até mesmo de incesto, por causa aqui do tom de Paulo, quando ele diz, nem entre os pagãos acontece isso que está acontecendo entre vocês. Então realmente era algo assim muito terrível, muito escandaloso o que estava acontecendo. E qual era a postura da igreja? A igreja inteira sabia disso. A notícia chegou para Paulo, que não estava nem lá. A igreja inteira sabia disso. E ninguém tomava providência nenhuma. Não havia, aparentemente, incômodo com aquela situação. Aquele homem continuava indo para a igreja, continuava participando dos cultos, participando da comunhão, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo sabendo o que estava acontecendo. Paulo diz aqui que a postura da igreja era uma postura de orgulho. Orgulho. Ele fala no verso 2, e vocês estão orgulhosos. Orgulhosos. Qual é a recomendação de Paulo diante dessa situação? Ele já disse no finalzinho do verso 2, né? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. A postura que Paulo espera da igreja era uma postura de disciplina eclesiástica, de exclusão da membresia. Ele continua falando sobre isso, o verso 3 em diante. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu não estou aí com vocês, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo institui aqui? Ele fala, olha irmãos, embora eu não esteja presente com vocês, eu já tenho a minha decisão, e eu espero que vocês se unam a mim nessa decisão. A ideia de Paulo aqui, estou em espírito. E vocês então se reúnam para tomar a decisão certa. Paulo, ele espera que a igreja se reúna ali como uma assembleia para tomar essa decisão, porque essa decisão de exclusão não era uma decisão que poderia ser tomada por uma pessoa sozinha. Era uma decisão que tinha que ser tomada pela igreja do Senhor. Jesus tinha ensinado isso lá em Mateus capítulo 18. Por exemplo, ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele somente. Só vocês dois resolverem. Se resolver o problema, ele te ouviu, ele se arrependeu, ele abandonou o pecado, então acabou ali o problema. Você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouviu, se ele não mudou de ideia, se ele não se arrependeu, leva 2 ou 3 testemunhas, pessoas que realmente sabem do que aconteceu. Se ele ouvir, então, ganhaste o teu irmão. E se ele não ouvir, aí Jesus diz, leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, toda a igreja ali, confrontando ele no seu pecado, mostrando para ele, você está vivendo longe de Jesus, num padrão contrário a Jesus. Se ele não ouvir isso, então Jesus disse, então trata-o como publicano e pecador. Trata-o como alguém que não faz parte do corpo, da membresia, mas como alguém que precisa ser evangelizado. Alguém que está caminhando no seu próprio pecado, longe do Senhor. Paulo aqui, ele chama os irmãos a fazerem a mesma coisa. Se reúnam aí. Paulo não é o dono da igreja. Paulo não é um ditador sobre a igreja.
Eu estou mandando vocês tirarem esse homem daí, me obedeçam. Não, ele está dizendo, se reúnam como igreja. Eu espero que como igreja vocês façam o certo. Ele fala até sobre o poder de Jesus Cristo, porque foi Jesus que deu esse poder à igreja. Jesus diz lá, né, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E lá é logo depois de Jesus ter falado sobre disciplina eclesiástica. Aquele texto não é um texto para você usar para culto de oração quando vem pouca gente, né? Aí foi o culto de oração, aí, não, mas onde tem 2 ou 3 reunidos, ali está Jesus no meio. Ali é a assembleia da igreja reunida para tomar uma decisão com relação a alguém. Ali são aqueles irmãos indo confrontar, 2 ou 3, indo confrontar o pecado. E o que ele está dizendo é que a igreja tem esse poder das chaves. Se a igreja ela remove, se ela desliga da membresia, é porque o Senhor já desligou lá. Então, Paulo fala aqui sobre essa atitude. Agora, entenda, a disciplina eclesiástica aqui, a exclusão, ela é uma atitude de amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente olha para cá e diz assim, não, mas aí é muito extremo, né? É melhor, quantos não ouvimos já essa história, né? É melhor o irmão, ele continuar aqui na igreja do que ele está lá no mundo. Quantos de nós já ouvimos essa história, né? Parece muito piedosa. Só que se você parar para pensar, a pessoa que diz isso, ela está querendo ser mais amorosa do que Jesus e do que Paulo. Não é porque Jesus e Paulo eles eram muito duros, né? Jesus e Paulo não tinham amor. Eu é que tenho amor e eu estou dizendo, melhor a gente deixar aqui na membresia da igreja do que a pessoa estar lá no mundo. Meu querido, eu já disse isso tantas vezes. A pessoa que não está ouvindo a igreja toda está dizendo para ela, você precisa abandonar o seu pecado e ela continua agarrada ao seu pecado. O que ela está dizendo? Que ela já está no mundo. O seu compromisso não está sendo um compromisso com Cristo, com o reino de Deus, mas o compromisso com o pecado, com o mundo. Já contei essa história também, e talvez muita gente chegou depois e não ouviu ainda, né? Daquele irmão que estava lá na igreja, e quando saiu do culto, tinha uma festa acontecendo na cidade, aí ele parou para ficar olhando a festa, ó. Aí ele ficou admirando, de longe, né? Eu sou crente, não vou entrar na festa não, mas deixa eu ficar olhando daqui. E aí lá se vinha o pastor da igreja, ó. Pastor vindo para casa, quando olhou, estava o irmão lá. Os olhos chegando nem piscava. O pastor chegou por detrás e disse assim, vai que teu coração já está lá. Né? E empurrou. Pronto. É o pecador. Ele já está no mundo, agarrado com o pecado. Mas aí tem gente que não entende aqui o propósito. Esse propósito é um propósito amoroso. Sabe por quê? Porque o propósito aqui é falar a consciência dele. É que ele cai em si e perceba, meu Deus, eu estou vivendo de um modo tão terrível, tão afastado, tão agarrado ao meu pecado que a própria igreja, os irmãos com quem eu estava lá um dia, congregando juntos, olham para mim e não conseguem mais ver as marcas de Cristo em mim, a vida de Cristo em mim. Então, estou errado realmente. E Paulo aqui, ele coloca que essa postura de tirar da membresia, né, colocar para fora, não é uma atitude irreversível. Você excluiu a pessoa não pode mais voltar para a igreja. Não é essa a ideia. A membresia da igreja ela é para pecadores arrependidos. Qualquer pecador que se arrependa dos seus pecados e dê frutos de arrependimento, ele pode voltar para a membresia. Ela não é para pecadores endurecidos, para aqueles que querem continuar no pecado, que querem trocar Jesus pelo pecado, a comunhão com os irmãos pelo pecado. Então, olha só que Paulo, ele tem uma expectativa de que quando a igreja fizer isso, essa pessoa no final seja salva. E aí tem uma parte aqui interessante, difícil, né? Quando ele diz assim, ó, verso 5, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual é a ideia aqui? Entregar para Satanás, para o corpo ser destruído, a alma ser salva no final. Que história é essa, né? Eu entendo aqui, irmãos, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte. A igreja se reuniu, a igreja confrontou, e aquele homem ele quis continuar no seu pecado. Então o que a igreja faz? A igreja então dá uma sentença. Senhor, nós entregamos então esse homem para as consequências do pecado dele,
e pedimos que o Senhor libere Satanás para agir e trazer essas consequências sobre a vida dele, a fim de que talvez, quando ele começar a sentir essas consequências, o seu corpo sendo destruído, ele possa se arrepender e se voltar para o Senhor, mesmo que com o seu corpo em frangalhos, o seu espírito seja salvo no final. Lembra que o Senhor liberou Satanás para agir lá na vida de Jó? Quando a gente lê lá o livro de Jó, aquilo não trouxe destruição para Jó. No final, Jó entendeu o quê? Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Aquilo só serviu para levar Jó para mais perto de Deus. Lembram quando o próprio apóstolo Paulo disse que, olha, eu orei 3 vezes, porque tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que estava ali me esbofeteando, me maltratando. Mas o Senhor não quis tirar. O Senhor disse, a minha graça te basta. E ao que parece lá que o Senhor não tirou, porque aquele mensageiro de Satanás não estava ali para levar Paulo para o inferno. Ele estava ali para não deixar Paulo se ensoberbecer. É claro, Satanás quer destruir, quer matar, quer levar para o inferno. Mas Deus, ao permitir essa ação, não é para compactuar com o que Satanás quer fazer, pelo contrário. É para mesmo contra a vontade de Satanás, ele tratar no caráter, na vida do seu povo e trazer o seu povo de volta para ele. Foi isso que aconteceu com Paulo também. Então a ideia aqui é, você quer viver no seu pecado? Você quer se entregar à imoralidade, que é o ponto do texto aqui? Vai. Agora nós pedimos, Senhor, libera então, para que Satanás use e mostre para ele todas as consequências terríveis do pecado, porque o pecado só leva para a morte, para que ele se arrependa e volte. Talvez ele volte com uma doença venérea. Talvez ele volte já quase morrendo, seu corpo sendo carcomido, destruído. Mas que pelo menos ele volte no final, se arrependa do seu pecado e o seu espírito seja salvo. Então esse é o propósito da disciplina eclesiástica. É mostrar a seriedade do pecado. É mostrar a seriedade da vida com Deus. A necessidade de jogarmos fora o pecado e nos voltarmos para Deus. Caminharmos com o Senhor. Então, nota que a igreja não estava seguindo essas recomendações e a igreja estava orgulhosa. A igreja estava olhando só para ela mesma, cada um olhando só para a sua própria vida, não olhando para o pecado que estava acontecendo, não se importando com o pecado que estava acontecendo no meio da igreja, tranquila nas suas próprias vidas. E aqui havia então um perigo para a igreja. E aí é onde começa o nosso texto no verso 6. Ele diz, o orgulho de vocês não é bom. Essa atitude de vocês não é boa. Aí Paulo diz, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha a figura do fermento aparecendo aqui. Aqui Paulo está citando, provavelmente, um ditado popular dos seus dias. E qual é a ideia aqui? Qual é o perigo aqui? Tá? Um pouco de fermento fazia a massa toda crescer, a massa toda encher. Aquela massa contaminada, quando entrava na massa nova, contaminava a massa toda. Paulo está usando com esse sentido de contaminação, com esse sentido negativo. E o ponto é, se vocês permitirem que um homem, vivendo nesse pecado, permaneça no meio de vocês, vocês estão colocando a igreja toda em risco. Vocês estão colocando a vida dele em risco e a vida da igreja toda em risco. Esse é o perigo. Esse é o temor de Paulo aqui. Por quê? Porque a igreja começa então a normalizar o pecado. E então os irmãos começam a pensar assim, mas se aquele ali é irmão, está lá na igreja todo domingo, e ele vive assim, quem é que tem moral para me criticar? Por que eu não posso viver assim? O meu pecado não é nem tão grande que nem o dele. Você começa a normalizar o pecado e você começa a enfraquecer a luta de cada cristão contra o pecado com essa atitude. É como o jovem que está lá no momento de tentação, lutando sem saber, eu faço ou não faço? Eu posso ou não posso?
E chega para se aconselhar com alguém e alguém diz para ele assim, não tem problema não. Não tem problema não, isso aí Deus aceita, Deus perdoa, isso daí a igreja não vai levar em consideração não. Tem até aquele irmão lá que está fazendo assim, não se preocupa com isso não. Corra pior, se preocupa com aquilo outro. Você enfraquece a luta contra o pecado. Então, o mau exemplo, o mau testemunho de alguém, uma pessoa só, lá no meio da igreja, pode corromper a igreja toda. Pode levar a igreja toda por um caminho de pecado, por um caminho de normalizar o pecado e se afastar de Deus. E como isso tem acontecido? Às vezes você chega em determinada comunidade, irmãos, e você vê como aquelas pessoas vivem ali, como elas têm se entregado a uma letargia espiritual, a uma frieza espiritual, a um mero ritualismo, a uma mera religiosidade, às suas vidas. A mensagem da fé, que eles se reúnem no domingo para dizer que creem naquilo, para cantar louvores sobre aquilo, parece que aquela mensagem não desce para a vida. E quando você então vai averiguar o que está acontecendo naquela comunidade, geralmente o que você vai encontrar é que começa nos próprios líderes, começa na própria liderança, uma liderança desqualificada, uma liderança que não tem vida com Deus, que não tem testemunho para dar, e por isso não tem moral para cobrar, e por isso, para encobrir os seus próprios erros, os seus próprios pecados, não confronta o erro e os pecados dos outros. E assim uma pequena massa, o pequeno levedo, ele vai contaminando a igreja toda. Paulo está dizendo, vocês não podem permitir isso daí. Vocês não podem permitir, isso é um perigo para a igreja. E então, nesse contexto, a partir do verso 7, ele começa a falar da Páscoa. Olha aí, verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Ele está tratando do pecado da igreja, dessa ameaça, lidando com disciplina eclesiástica, e ele traz a Páscoa. Que contexto inusitado. Que lugar estranho para tratar sobre Páscoa. Mas é isso que Paulo faz aqui. Ele mistura aqui, né, como eu falei, a festa da Páscoa com a festa dos pães sem fermentos. E a grande questão é, por que Paulo começa a falar aqui sobre a Páscoa? Alguns acham que talvez Paulo, como ele mencionou o fermento no verso 6, o ditado popular, pouco de fermento, leveda a massa toda, então ele se lembrou da festa dos pães sem fermento. E se lembrou da Páscoa. E ele introduziu o assunto da Páscoa aqui. Outros entendem que talvez Paulo aqui, ele está pensando na Páscoa porque ele estava escrevendo essa carta no período da Páscoa. Será que tem base para isso? Tem. Se você olhar aqui a carta no capítulo 16, no verso 8, você vai ver algo muito interessante. Ele diz o seguinte: mas permanecerei em Éfeso. Ele está em Éfeso enquanto ele escreve essa carta para os primeiros coríntios, né? Para os coríntios. Está em Éfeso. Ele diz, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes. Quando é que acontecia o Pentecostes? Na verdade, você sabe de onde é que vem esse nome Pentecostes? Pentecostes significa 50 depois. Porque a palavra Pentecostes vem de 50 dias depois da Páscoa. Tá? A festa lá do Pentecostes que acontecia, que era a festa das colheitas, ela aconteceria 50 dias depois da Páscoa. Então, parece que Paulo, ele está escrevendo aqui, está dizendo, olha, eu vou ficar aqui em Éfeso até a festa do Pentecostes, então pode ser que Paulo estivesse no período da Páscoa quando ele escreve essa carta. Agora, por que falar de Páscoa nessa situação? Será que Paulo está só aqui forçando o assunto? Não tem nada a ver Páscoa nessa situação toda de pecado e tudo mais, mas ele se lembrou, ele está na Páscoa, então, irmão, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês da Páscoa aqui. Será que tem a ver? Não, não é por isso. Paulo está aqui aplicando a verdade
da Páscoa, daquilo que a gente aprende na Páscoa, a vida e a situação dessa igreja. Dá uma pausa aí para os irmãos poderem se organizar. Saí de casa hoje, eu estava dizendo, né? Hoje é um sol para cada um, né? O tempo mudou, o tempo virou. Então, meus irmãos, a terceira questão que nós vamos ver aqui é que Paulo, ele apresenta para nós que a Páscoa ela tem um novo significado. A Páscoa ela tem um novo significado para os cristãos. E é por esse novo significado que ele pode lidar com a Páscoa nessa situação aqui de pecado. E usar a Páscoa para tratar do problema do pecado desses irmãos. Então nós vimos lá o significado original da Páscoa. Nós vimos uma situação muito estranha, muito inusitada para falar de Páscoa. Mas agora nós vamos entender que é porque a Páscoa ela tem um novo significado para nós. E que nós podemos usar a Páscoa, o seu significado novo, para lidar até mesmo com questões como essa, de pecados tão escandalosos acontecendo na igreja. Isso é importante porque o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 1, por exemplo, ele vai dizer que as coisas da antiga aliança, as coisas daquele momento ali, daquele tempo em que Deus tinha feito uma aliança com Israel e tudo mais, elas eram sombras das coisas que viriam. Elas eram sombras da nova aliança que Deus faria com o seu povo. Então, ali, Deus estava ensinando por meio de símbolos algumas realidades que ele ainda deixaria muito claras lá na frente. E quando Cristo veio e trouxe clareza sobre essas coisas. E a Páscoa era uma dessas coisas, tá? Cristo na ceia do Senhor, ele estava realizando ali, no dia que ele instituiu a ceia, ele estava realizando a festa da Páscoa. Ele estava reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Ele disse isso no texto que nós lemos lá em Mateus, né? Ó, vocês vão lá e falem com um determinado homem que nós vamos celebrar a Páscoa lá. O Senhor, o Mestre, está querendo celebrar a Páscoa com seus discípulos aqui. Então eles foram para celebrar a Páscoa. Essa celebração, irmãos, ela acontecia todos os anos. Jesus, muito provavelmente desde a sua infância, todos os anos, ele participava daquele momento. Os discípulos de Jesus, que eram judeus, todos os anos, desde a infância, participavam daquele momento. Eles sabiam como as coisas funcionavam ali, né, de cor. Essa cerimônia, essa celebração da Páscoa, ela dura mais ou menos em torno de umas 4 horas. Até hoje os judeus, eles fazem toda uma liturgia nessa reunião, nesse jantar, nessa celebração da Páscoa. E é uma liturgia muito antiga, muito parecida com a que Jesus e os discípulos eles usavam naqueles dias. Com a diferença apenas que algumas coisas aconteceram na história de Israel, como por exemplo a destruição do templo, que fez com que eles não conseguissem mais colocar todos os elementos. Um exemplo que eu vou dar rápido. Hoje, na celebração da Páscoa judaica, você não tem mais o elemento do cordeiro. Por que não tem o cordeiro? Porque o cordeiro que deveria ser comido lá, ele deveria ser sacrificado no templo. Como não tem mais templo, então não dá mais para sacrificar o cordeiro. Então eles usam, às vezes, um pedaço de um outro animal, uma coxinha lá de alguma coisa, para simbolizar o cordeiro que eles não podem mais sacrificar. Tá? Então algumas coisas foram modificadas, mas o básico, assim, o grosso ali da celebração ainda é realizado até hoje. Se você tiver curiosidade de saber como é todo esse processo, na Páscoa do ano passado, na mensagem que eu preguei, eu expliquei tudo isso direitinho, qual era a relação dessa liturgia com os nossos dias, ok? Está lá no canal da igreja, depois você pode assistir lá, não vou poder explicar de novo esse ano, senão ia demorar demais, tá bom? Mas o que acontece? Você imagina então, aqueles discípulos reunidos com Jesus, fazendo o que eles sempre fizeram a vida toda, e de repente Jesus pega e começa a mudar o ritual. Jesus começa a mudar a liturgia. Epa, papai, tem um negócio diferente aqui. Por quê? Porque Jesus, ele vai ressignificar, ou melhor, ele vai dar o verdadeiro significado para o qual aquele ritual era apenas uma sombra. Era só um símbolo. Jesus agora vai trazer o verdadeiro significado da Páscoa para esses discípulos.
Antes a Páscoa significava o quê? Era um memorial da libertação do Egito. Deus cumprindo a sua aliança, a sua promessa para o seu povo, de levar o seu povo até a terra prometida e de tirar o seu povo das mãos dos inimigos, libertando o seu povo. Agora, a Páscoa, ela vai significar o quê? Ela vai ser a marca da nova aliança que Jesus iria fazer daqui a pouco. Ele está tomando aquela ceia, ele pega os elementos, ele pega o vinho, e ele diz, esse cálice é um símbolo do meu sangue que vai ser derramado por vocês. Daqui a pouco ele derramaria o seu sangue na cruz. Ele pega o pão sem fermento, ele parte, e ele entrega, ele diz, esse pão vai ser um símbolo do meu corpo moído por causa dos pecados de vocês. A Páscoa, agora ela se torna na ceia do Senhor um símbolo, um memorial, mas não só um memorial. Um memorial ali que fala o que? Dessa nova aliança. Cristo substitui aqueles elementos por Ele mesmo. Agora eles podem entender que o cordeiro que era sacrificado, na verdade, era só uma figura dele mesmo. Ele era o cordeiro que seria sacrificado no lugar do seu povo. A Páscoa ela é transformada na ceia do Senhor, um símbolo da morte de Jesus pelos nossos pecados. Ele é o cordeiro, verso 7 aí, o nosso cordeiro de Páscoa, que foi sacrificado, o símbolo da sua morte no nosso lugar pelos nossos pecados. Mas que vai apontar também para a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. No finalzinho lá do texto de Mateus, que nós lemos, ele vai dizer, e eu não vou mais tomar desse vinho. Eu não vou mais tomar disso até aquele dia em que eu vou tomar ele novo com vocês. O Senhor, ele vai ressuscitar no final dessa Páscoa. E ele vai dar ali a garantia de que um dia nós também ressuscitaremos e estaremos com ele para tomar daquele cálice de novo, para celebrar aquela festa junto com ele. A festa da nossa ressurreição, a festa da nossa grande salvação. Essa Páscoa, então, ela não é mais só um símbolo da libertação de um povo na história do povo de Deus. Ela agora marca a maior e a verdadeira libertação que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Quando Ele nos traz da morte para essa nova vida. Quando nós somos unidos com o Seu Filho pela fé e nós participamos do Seu sangue derramado por nós e nós morremos com Ele para o nosso pecado. E ressuscitamos com Ele agora para a nova vida. A vida que agrada a Deus. Nós somos agora não mais libertos da escravidão de um imperador. Nós não somos libertos da escravidão de um grande governante, de um faraó. Somos libertos agora dos grilhões do pecado que nos mantinham arrastados até a morte, aprisionados a uma expectativa de morte. Somos libertos plenamente disso por meio do sacrifício do seu Filho ali. Então, o que tem a ver a Páscoa com essa situação aqui que os coríntios estavam vivendo, tem tudo a ver, irmãos. O que Paulo está dizendo é, o cordeiro pascal foi sacrificado por vocês. Jesus morreu por você. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode mais continuar vivendo como você vivia antes. A igreja não pode ser mais marcada pelo mesmo tipo de vida, de pecado, que o povo vivia antes de Cristo vir e se revelar. Ele não morreu na cruz para você continuar vivendo no seu pecado. Os pães sem fermento eram um símbolo da realidade da nova vida que vocês têm que ter. É disso que ele vai falar agora. O fermento não pode mais ter lugar na vida de vocês. Verso 7, livrem-se do velho fermento, para que sejais massa nova e sem fermento, como realmente são. O que significa esse velho fermento? Ele vai dizer no verso 8. Ele vai dizer como é que a gente celebra a Páscoa? A nova Páscoa. Por isso celebramos a festa,
não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Qual a ideia aqui? Paralelo que ele está fazendo. O fermento é um símbolo do quê? Do nosso pecado. O fermento velho é um símbolo do nosso pecado, da maldade, da perversidade. Essas duas palavrinhas são praticamente sinônimas, maldade, perversidade, mas elas enfocam em duas coisas diferentes. Uma, ela vai focalizar nas nossas motivações. As nossas motivações não podem ser mais marcadas pela maldade, pelo pecado. A outra vai focalizar nas nossas atitudes. A minha vida, as minhas atitudes não podem mais ser marcadas por esse velho fermento, pela malícia, pelo pecado. Não pode mais. Isso não pode mais ter lugar na minha vida. Isso não pode ter lugar na comunidade do povo de Deus. Por isso ele diz, retirem o fermento velho. Tirem esse homem que está vivendo no pecado, tentando contaminar a comunidade. Que ele não seja um mau exemplo para vocês, permanecerem com o fermento velho na vida de vocês. Isso não pode mais ter lugar. O cordeiro foi morto. E antes dele ser morto, celebrado e partilhado, todo o fermento tinha que ser tirado da casa. Até hoje os judeus fazem isso. Eles vão lá, com a vela, junto com os filhos, tirando cada pedacinho de fermento do que há na casa. Tirem esse fermento velho. Lutem contra o pecado. O cordeiro foi morto para libertar vocês, mas não é daquela escravidão, para libertar vocês da vida de pecado, das garras de Satanás, onde vocês viviam antes. Então não pode mais ter fermento velho na vida de vocês. Vocês não podem mais ficar tranquilos com o pecado na vida de vocês, satisfeitos em continuar vivendo da maneira que desagrada aquele que morreu por nós. Como é que eu tenho que celebrar então essa festa? Paulo vai dizer no verso 8. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Sabe como é que a gente celebra agora essa festa? Com uma vida nova. Uma vida nova. Quando ele morreu, ele nos fez uma massa nova. Quando ele morreu, ele tirou o fermento de nós, do pecado. E agora nós celebramos isso, vivendo essa vida nova sem fermento. Nós celebramos isso agora com uma nova atitude, com uma nova motivação, verdade, sinceridade. Apontam para isso, essa nova motivação, essa nova atitude. Nós lutamos agora para viver da maneira que agrada a Ele, até que Ele venha. E nós nos reunimos repetidamente, não mais para comemorar aquela Páscoa. Nós agora celebramos a ceia do Senhor. Nós comemos do pão e do vinho para nos lembrar, o Cordeiro morreu por nós, de uma vez por todas. Ele morreu por nós para nos libertar dos grilhões do pecado. E nós queremos renovar o nosso compromisso com Ele e viver para Ele. Viver para Ele. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com tudo isso daqui? Primeiro, a Páscoa, como eu já falei, para nós, não é só mais um memorial de libertação que tem que ser feito, comemorado uma vez por ano, como muitos cristãos ainda fazem até hoje. Cristo agora é a nossa Páscoa. Ele agora é o nosso Cordeiro. A Páscoa nós comemoramos agora é todos os dias, vivendo a nova vida do pão sem fermento, com motivações novas, com desejos novos, com vida nova para a glória dEle. Nós celebramos a Páscoa todos os dias, celebramos a Cristo, a nossa Páscoa todos os dias, lutando contra o pecado para agradar aquele que foi sacrificado no nosso lugar. Ele nos libertou para isso, para isso. Jesus não morreu na cruz para você continuar agarrado ao pecado, mas para viver a nova vida, ser massa nova. Paulo diz, vocês já são isso. O Senhor já fez isso na vida de vocês, então vivam de acordo. Vivam de acordo, joguem para trás o pecado. Abram mão dessa velha vida, abram mão desse fermento. Segunda coisa,
Nós somos agora um novo povo, uma massa nova. E o pecado ele não pode mais ser tolerado no nosso meio. Nós somos chamados a não vivermos mais uma vida de orgulho. O orgulho significa o que eu já falei? É você olhar só para você. É você olhar só para os seus interesses e não para os interesses do outro. É só o que te agrada. E quantas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, às vezes estão vivendo desse jeito? Eu sei que tem um pecado que está acontecendo ali, que está destruindo a vida do irmão e que ali pode contaminar a igreja, pode lançar lama nas vestes da noiva do Cordeiro. Mas eu não vou me meter nisso, não. Eu vou manter a minha paz. Eu não vou dizer isso para o irmão, porque ele pode ficar com raiva de mim. Eu não vou confrontá-lo no pecado, porque isso pode me deixar numa circunstância, numa situação ruim. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui, através do que o apóstolo Paulo nos escreveu, isso não é bom. Um pequeno levedo, um pouquinho de fermento, pode contaminar a massa. E se você está vivendo preocupado só com a sua paz, preocupado só com o seu conforto, mas não com a saúde espiritual da sua alma e a saúde espiritual do povo de Deus, ele está dizendo, isso não é bom, isso é orgulho. Isso é uma atitude de falta de amor, porque você está deixando alguém se lançando na direção do pecado, da destruição, sem falar nada. Porque você está deixando a igreja do Senhor ser arrastada na lama, sem falar nada. A atitude amorosa é a atitude da confrontação em amor, de buscar ganhar o irmão de volta, de buscar proteger a igreja e manter a pureza da igreja. É isso que é chamado, mesmo que isso traga custo pessoal para nós, porque nós não estamos mais olhando só para nós, nós agora olhamos para o outro. Um dia o Senhor olhou para nós, Ele não olhou para si mesmo, Ele não levou em conta o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, Ele se fez homem e Ele foi para uma cruz por nós. Ele nos chama agora a fazer exatamente a mesma coisa, a nos entregarmos pelos outros, a nos entregarmos para sermos instrumentos na vida dos outros, na vida da igreja, para levar esse povo na direção do Senhor, cada vez mais na direção do Senhor. Nós somos chamados a agir com amor pelos que estão se perdendo, assim como Ele agiu com amor quando nós estávamos perdidos. E por fim, a nossa grande alegria é que o nosso Cordeiro que foi morto, nosso Cordeiro Pascal, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele não continuou na morte. Ele não continuou na cruz. Ele não continuou preso no túmulo. Ele removeu a pedra. Ele saiu de lá. Os cravos não o mantiveram ali. Ele garantiu para nós: eu vou tomar de novo esse cálice com vocês. Eu vou festejar com vocês mais uma vez. Eu vou ser destruído, o meu corpo será destruído, mas em 3 dias ele ressurgirá. Ele renascerá. Irmãos, essa é a garantia. Aquele que morreu por nós, para nunca mais morrer de novo, ressuscitou para nunca mais morrer de novo, nos garante que nós também vamos ressuscitar para nunca mais morrer de novo e vivermos com Ele para sempre. Esse é o ponto alto da Páscoa, é a garantia das promessas para nós. Deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, é o Salvador. É aquele para quem a Páscoa apontava e que cumpre as expectativas da Páscoa. Eles não acreditam nisso. Mas Deus, na sua imensa sabedoria e poder, deu um testemunho para nós tão grande de que o Cordeiro já foi sacrificado de uma vez por todas e que não precisa mais de nenhum sacrifício, que Ele já foi sacrificado por nós, que mesmo os judeus que não creem nele não podem mais sacrificar o Cordeiro. O templo foi destruído no ano 70 depois de Jesus, como Ele mesmo disse que seria destruído. E até hoje, os judeus não podem mais sacrificar o Cordeiro. É o testemunho do nosso Deus. O Cordeiro já foi sacrificado.
E porque ele foi morto no nosso lugar, pagou a nossa dívida e ressuscitou no nosso lugar, mostrando que nós vamos viver para sempre com ele, é que nós podemos ter agora a esperança e a certeza do amanhã. É que nós não precisamos mais ficar preocupados, angustiados com o que possa acontecer sobre nós nessa vida aqui. Vida eterna foi garantida para nós. E como isso impactou a vida, irmãos, de todo aquele que colocou realmente a sua esperança, a sua confiança em Jesus. Eu quero terminar lendo para vocês aqui apenas o testemunho de dois homens. Dois homens que tiveram essa certeza e essa esperança do que ele conquistou para nós na Páscoa. Essa segurança de vida eterna. O primeiro deles foi um pastor chamado Drelincourt. Ele viveu em 1595 até 1669, há muitos anos atrás. E quando ele estava ali próximo da sua morte, sabendo que morreria, ele escreveu essas palavras que eu vou ler para vocês agora. Ele disse o seguinte: adeus, meus queridos parentes, meus preciosos amigos, eu vou para Deus, eu vou para o meu Pai. As lutas terminaram, eu abandono meu tormento e troco hoje a terra pelo céu. Pela fé, enxugue as lágrimas dos seus olhos, expulse de seu coração toda a tristeza amarga, e se o seu amor por mim era sincero, reflita na minha alegria e fique feliz por mim. Ah, mas a minha sorte é maravilhosa, digna de inveja. Através da morte eu passo para o domínio da vida, e ao morrer não perco nada, a não ser a mortalidade. Siga-me com votos de esperança e zelo. Se a morte nos separa por um tempo limitado, Deus nos unirá na glória eterna. O outro que eu quero mencionar para vocês foi um pastor também chamado Tom Carson. E o seu filho escreve o seguinte sobre o momento final de Tom Carson, sobre a sua morte. Ele diz o seguinte: quando Tom morreu, não houve multidões do lado de fora do hospital, nenhum editorial nos jornais, nenhum comunicado na televisão, nenhuma menção no parlamento, nenhuma atenção dada pela nação. Em seu quarto de hospital não havia ninguém ao seu lado. Havia apenas o calmo sibilar do oxigênio, ventilando em vão, porque ele tinha parado de respirar e nunca mais precisaria dele. Mas do outro lado, todas as trombetas soaram. Papai ganhou a entrada para o único salão do trono que importa. Não porque ele foi um homem bom e um homem importante. Ele foi, afinal, um pastor mais que comum. Mas porque ele era um homem perdoado. E ele ouviu a voz de quem ele almejava ouvir dizendo: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Hoje nós podemos nos unir a esses homens e cantar, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Vamos orar nesse momento.